E aí galera, fala, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Sauro. E bom, a pedido dos inscritos na aba comunidade, hoje eu vou falar de novo sobre o Spinosaurus, só que dessa vez em um vídeo muito mais completo e atualizado. E esqueci de avisar que se por acaso você não conseguir acompanhar o vídeo todo, assim como os outros vídeos que eu já postei, relaxe, porque em breve eu trago um short relacionado a esse vídeo. Assim como eu tenho feito ultimamente, não sei se vocês perceberam. E pois é, eu já fiz mais ou menos 3 vídeos a respeito do espinossauro, mas sinto que vocês querem que eu traga um vídeo melhor. Então hoje neste vídeo eu irei falar para vocês sobre o espinossauro, o dinossauro espinha. E antes de começar, só avisando que se por acaso você não me segue nas minhas redes sociais, especialmente Instagram e TikTok, eu vou deixar o link dessas redes aqui na descrição, ok? Enfim, sem mais delongas, bora começar. O nome popular desse dinossauro é Espinossauro, mas seu nome científico completo é Spinosaurus aegyptiacus. E seu nome vem dos sufixos greco-latinos spinos, que significa espinha, e saurus, que significa lagarto, sendo que o seu nome significa até então lagarto-espinha. Isso é por conta das prolongações de suas vértebras dorsais, que formavam uma espécie de vela nas costas, mas já explico sobre isso. E para quem não sabe, o espinossauro foi um gênero extinto de dinossauro terópode carnívoro e bípede que viveu durante o começo do período Cretáceo, muito antes dos dinossauros como o Tiranossauro Rex, há mais ou menos 99 até 93,5 milhões de anos atrás, onde hoje seria o norte da África, mas precisamente no Egito e no Marrocos. Por isso o prefixo aegyptiacus, que vem de Egito. Na verdade, a espécie Spinosaurus aegyptiacus é do Egito. E existe também uma outra espécie denominada Spinosaurus marrocanos, que, como o próprio nome denunciou, esta viveu no Marrocos. Umas pessoas podem estar em dúvida a respeito, por exemplo, do Oxalaia, mas o Oxalaia ele não era uma subespécie de espinossauro? Ao que tudo indica, não. No caso, o Oxalaia, embora relacionado, não tinha nada a ver com o espinossauro. Ou seja, ele era uma espécie separada. No caso, ele foi uma espécie de espinossaurídeo que viveu no Brasil. Sim, o Oxalaia é um espinossaurídeo brasileiro. E tem também o Sigiomysasaurus, que no caso ele é ainda mais complicado, porque ele é na verdade uma espécie duvidosa, ou nome em dúbio. E isso quer dizer que ele provavelmente nem existiu. Mas enfim, voltando para o foco do espinossauro. A espécie principal é a Spinosaurus aegyptiacus, e ela foi descoberta por ninguém mais e ninguém menos que o paleontólogo alemão conhecido como Ernest Stromer, em 1912. E diferente de hoje, como tínhamos poucos fósseis a respeito desse dinossauro, a sua aparência era baseada num terópode genérico que já era conhecido entre os cientistas dessa época. Porém, foi nesse mesmo período que também aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que no caso foi a principal responsável não só por destruir os fósseis que tinha em Munique, aliás, os poucos fósseis, como também tudo de registro que tínhamos a respeito desse dinossauro. Porém, depois mais fósseis foram encontrados e enfim soubemos com certeza que dinossauro era este. Ao longo do tempo, a sua aparência vem mudando conforme novos achados. E até então, a sua aparência era baseada num dinossauro espinossaurídeo relacionado, o Baryonyx, que foi um espinossaurídeo que viveu na Inglaterra. O único diferencial dos outros espinossaurídeos era a sua vela nas costas, que era formada por uma grande prolongação das vértebras dorsais, que eram revestidas por uma fina camada de pele, dando o aspecto de uma vela. E aliás, muita gente confunde, mas sua vela era retangular. E isso é comprovado cientificamente baseado em outras espécies de espinossauro, como o Ichthyovenator, que também tem uma vela com um formato parecido. Aliás, para que servia essa vela? Bom, os cientistas não sabem exatamente, mas teorizam que serviam de duas formas, tanto para exibição sexual, no caso para os machos se exibirem para as fêmeas, como provavelmente também para termorregulação corporal, ou seja, para controlar a temperatura do corpo. O espinossauro, como você deve ter adivinhado, é a espécie-chave para entendermos todos os espinossaurídeos, e é por isso que existe uma família chamada Spinosauridae, onde engloba todos os outros dinossauros relacionados, como o Baryonyx e o Sucomimo. Porém, é preciso salientar que ainda dentro da família Spinosauridae
existem duas ramificações onde estão relacionados outros dinossauros diferentes. Uma delas é a Spinosaurinae, onde estão incluídos dinossauros como o Ichthyovenator, o Irritator e o próprio Espinossauro, enquanto que também tem a Baryonychinae, onde está incluído o Baryonyx e o Suchomimus. Apesar de não parecer, o espinossauro ele foi o maior terópode que já existiu em toda a pré-história, maior até do que o temido Tiranossauro Rex, já que em seu auge ele poderia crescer até 15 metros de comprimento, desde a ponta do focinho até a ponta da cauda. Se contar a vela, ele tinha mais de 5 metros de altura, porém ele era mais leve que a maioria dos terópodes, pesando até 8 toneladas. E para quem não sabe, o terópode mais pesado era o Tiranossauro Rex, que pesava até 10 toneladas, ou seja, 2 ou 3 toneladas a mais que o espinossauro. Apesar disso, o espinossauro ele tinha um diferencial muito bacana, que ele foi um dos primeiros dinossauros a apresentar estilo de vida semi-aquático, ou seja, o espinossauro poderia viver a maior parte do seu tempo na água. Ele também tinha adaptações craniais que o ajudavam a se alimentar de peixes, dentes cônicos e lisos, que serviam justamente para pegar presas escorregadias como peixes. Os peixes que o espinossauro se alimentava eram principalmente peixes como o Oncorpristis, um peixe-serra pré-histórico de 8 metros de comprimento, e o Maçônia, um selacantídeo. Apesar do espinossauro se alimentar basicamente de peixes, ele na verdade era um carnívoro muito oportunista, se alimentando de qualquer outro animal que pisasse perto dele. E isso é comprovado em outros espinossauridos, como por exemplo, achados de bebês iguanodontes em Baryonyx, onde seria seu conteúdo estomacal, e partes de pterossauros encontradas na região estomacal de um Irritator. Então, além de peixes, o espinossauro provavelmente se alimentava também de dinossauros menores e pterossauros. E como sabemos que ele se alimentava de peixes? Não é só pelos dentes que eram adaptados para isso, mas isso também se deve por conta da ecologia do seu ambiente. Dentro do Egito existe um território conhecido como Formação Quenquem, e é bem possível que este lugar era uma região muito pantanosa, cheia de rios e vegetação aquática. E o espinossauro ele era adaptado para pescar peixes. Apesar disso, desse hábito semiaquático, segundo novas pesquisas, sendo lideradas principalmente por paleontólogos como Paul Sereno, esse dinossauro não era totalmente aquático e não sabia nadar. Na verdade, segundo estudos recentes, ele seria muito flutuável e desajeitado em águas profundas. Então ele provavelmente caçava suas presas como se fosse uma garça gigante, ficando na margem e esperando o momento certo para fisgar o peixe. E como ele sabia o momento certo de atacar, na ponta de seu focinho foi encontrado vários buracos que, quando revestidos de pele, deveriam ter sido muito sensíveis e permitiam esse dinossauro a notar o mais leve no movimento dentro d'água e assim conseguir fisgar suas presas. Uma dúvida que muita gente teve ao longo dessa evolução de sabermos mais sobre o espinossauro era: o espinossauro ele era bípede ou quadrúpede? Por um tempo, acreditava-se que o espinossauro era majoritariamente quadrúpede ou um bípede facultativo, por conta do peso que ele provavelmente teria na sua vela, que empurraria ainda mais, principalmente as patas dianteiras, para baixo. Porém, outras pesquisas sugerem que seu centro de gravidade estava localizado mais nos quadris, ou seja, suas patas traseiras, apesar de mais curtas em relação aos outros terópodes, sustentavam muito bem o peso do animal. Então não, o espinossauro não era quadrúpede, era bípede. Outra coisa muito importante é que, por mais que a gente já encontrou muitos fósseis sobre o espinossauro, antigamente não tínhamos noção de sua cauda. Ela era muito fina e bem parecida com a dos terópodes. Porém, em 2020 foram encontrados mais fósseis da cauda e descobrimos que sua cauda, assim como sua vela, era cheia de prolongações ósseas, fazendo sua cauda parecer mais uma barbatana, fazendo com que sua cauda parecesse maior. E é por isso que ela provavelmente servia mais para atrair as fêmeas. Apesar de grande e parecer uma barbatana, é comprovado cientificamente que era uma cauda muito rígida e não tão flexível quanto caudas de crocodilos. Ou seja, essa cauda não ajudava esse dinossauro a nadar. No território onde o espinossauro viveu, ele ocupava um certo nicho ecológico que o impossibilitava às vezes de brigar com outros carnívoros. E tinha um dinossauro terópode predador que competia direto contra o espinossauro, chamado Carcharodontossauro.
Embora a briga entre esses dois era bem rara de acontecer, às vezes nesse ambiente ocorria algumas escassezes e crises ambientais, e provavelmente os dois brigavam muito por isso. Aliás, numa briga entre um espinossauro e um T-Rex, que é uma dúvida que muitos têm, será que o espinossauro ganharia? Primeiramente, o espinossauro e o tiranossauro viveram em épocas e locais muito distantes entre si, mas provavelmente numa briga entre os dois, o T-Rex com certeza ganharia. É claro que o espinossauro era maior e mais intimidador, o que seria suficiente para afastar um tiranossauro. Porém, dependendo do humor do tiranossauro, o tiranossauro tinha muitas vantagens, principalmente a vantagem de ser mais ágil e de ter uma mordida mais poderosa. E mesmo uma briga embaixo d'água onde o espinossauro mandava melhor, temos que levar em consideração que o T-Rex também sabia nadar, de acordo com novas pesquisas, assim como os elefantes atuais, que embora não pareça, eles têm ossos leves, que ajudam a flutuar na água. Além disso, a força de mordida de um espinossauro, mesmo que boa o suficiente para pegar presas escorregadias, era uma das mordidas mais fracas do reino animal, até mesmo para os seus padrões de tamanho. Então, tecnicamente, o espinossauro era uma espécie mais frágil, entre aspas. Porém, isso não quer dizer que o espinossauro tinha chances. O espinossauro era maior e mais intimidador, como eu tinha falado. E eu também esqueci de falar que suas patas dianteiras, os seus braços, por serem maiores que os dos dinossauros terópodes, eram mais desenvolvidos e poderiam desferir vários arranhões graves na pele grossa de um outro terópode. O espinossauro não é um dinossauro tão conhecido como outros dinossauros, como o próprio tiranossauro ou o triceratops. Porém, ele é até bem visto na cultura pop, aparecendo em documentários e em filmes como, por exemplo, o Jurassic Park 3, onde ele era o principal vilão. Ele até conseguiu derrotar nesse filme um Tiranossauro Rex. E antes que me perguntem se ele era tão fraco assim, como é que no filme ele derrotou um T-Rex? Primeiramente, isso é apenas um filme, e segundo, os produtores desse filme decidiram fazer com que o espinossauro ganhasse justamente para não apelar tanto para o Tiranossauro Rex, para fazê-lo não parecer ser tão invencível. Esse vídeo ficou gigante, mas ainda tem muito mais a respeito do espinossauro. Porém, com o que eu consegui fazer, em resumo é isso. Se você gostou e não sabia até então dessa espécie de dinossauro, deixe seu like. É grátis e vai me ajudar a recomendar esse vídeo. Aproveite e se inscreva no canal e bata o sino pequenino, não de Natal, e sim o do meu canal. Isso é para ficar atento a todas as novidades que eu posso postar nesse canal. Se possível também compartilhe esse vídeo e marque aqueles seus amigos que gostam de animais. É isso, eu quero agradecer a todos que assistiram até o final desse vídeo. Vai aparecer dois vídeos aqui na tela no final desse vídeo, onde eu postei sobre outros temas bem legais, então se você tiver interesse é só acessar. Como eu falei no início, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agradeço demais quem chegou até o final, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!